E aí, pessoal da Biblioteca Destilada, sejam muito bem-vindos. Se preparem, porque hoje a nossa viagem vai ser intensa. A gente vai descer até o fundo do inferno, escalar uma montanha de esperança e depois decolar pelas estrelas, e tudo isso sem sair do lugar. Nossa jornada hoje é por uma das obras mais malucas, importantes e, pode acreditar, mais atuais de toda a história: a Divina Comédia. Pensa comigo nessa pergunta. E se essa sensação de estar perdido, sabe? Uma crise na carreira, um relacionamento que não vai para frente, aquele burnout que parece que te engoliu. E se tudo isso não fosse um problema só nosso, do século XXI? E se um poeta italiano, lá de 1300 e bolinha, já tivesse desenhado um mapa não só do problema, mas do caminho para sair dele? Pois é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Então esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa no olho do furacão, na selva escura. Depois a gente encara um tour bem exclusivo pelos nossos próprios defeitos lá no inferno. Em seguida, a gente começa a subir a montanha da purificação, o purgatório, para depois pegar um foguete numa viagem cósmica pelo paraíso. E o mais importante, lá no final a gente vai traduzir esse mapa de 700 anos para a nossa jornada pessoal hoje. Tudo começa com um cara em crise, um cara chamado Dante Alighieri. E ele não era só um poeta, não. Ele era político, foi soldado. Pensa num cara que tinha tudo e de repente perdeu tudo. Ele é o nosso herói. E a história dele começa justamente no pior momento da sua vida. Olha só essa linha do tempo, ela explica muita coisa. A vida real do Dante foi o combustível para a obra dele. Ele nasceu em Florença, que era tipo o centro do universo na época, se apaixonou pela Beatriz, que virou sua musa, lutou pela cidade, chegou no topo do poder, mas aí, em 1302, a casa caiu. Uma briga política ferrenha, uma rasteira dos seus oponentes, e pronto. Dante, que estava do lado perdedor, foi acusado de corrupção, uma acusação falsa, e condenado a nunca mais voltar para casa. É essa dor, essa traição, essa humilhação que cria a tal selva escura. A Divina Comédia nasce de uma catástrofe pessoal. E essa frase, cara, essa frase é o coração de tudo. Ela atravessa os séculos e bate fundo, né? Quem é que nunca se sentiu exatamente assim? No meio do caminho, você olha para trás, olha para frente e simplesmente não reconhece mais a estrada. Dante pegou a crise dele e transformou numa metáfora universal. Ele não está falando só dele, está falando de todos nós quando a gente perde o rumo. Mas quando a gente está no fundo do poço, às vezes a ajuda aparece de onde a gente menos espera. E para Dante, ela veio na forma do fantasma do seu maior ídolo, o poeta romano Virgílio. A sacada aqui é simplesmente genial. O Virgílio representa a razão, a sabedoria humana, a lógica, a arte. É a mente clara que vai guiar o Dante, e a gente junto, através da bagunça dos nossos próprios erros. A razão é a lanterna que a gente precisa para começar a andar no escuro. E com a razão como nosso guia, a primeira parada é inevitável: o inferno. Mas pode esquecer aquela imagem de diabinhos com garfos e caldeirões. O inferno de Dante é um espelho. É uma análise psicológica brutalmente honesta dos defeitos que nos prendem. Então se preparem, porque o nosso tour exclusivo pelos piores cantos da alma está prestes a começar. Logo na entrada, depois de passar pela galera do Tanto Faz, a gente chega no segundo círculo, a morada daqueles que se deixaram levar, sem freio nenhum, pelas paixões. Ouve só isso, a tempestade infernal que nunca para. Dante faz a gente quase sentir o vento, o barulho, o caos eterno desse lugar. É uma imagem muito poderosa. E aqui está a chave para entender o inferno todo, uma ideia chamada contrapasso. Pensa numa justiça poética. O castigo não é aleatório, de jeito nenhum. Ele é a metáfora perfeita do pecado. Se em vida eles foram arrastados pela paixão sem controle, na morte eles são arrastados por um furacão sem controle nenhum, para sempre. Faz todo sentido, né? Dante nos obriga a ver a consequência lógica das nossas escolhas. Ok, vamos descer mais, bem mais fundo, onde os pecados são mais calculados. Bem-vindos ao oitavo círculo. Aqui as coisas ficam, digamos, criativamente nojentas. Vamos dar uma espiada no fosso dos bajuladores, os famosos puxa-sacos. É isso mesmo que você leu. Eles estão atolados em excremento. E o Dante não está sendo só grotesco por ser. Ele está sendo um crítico social afiadíssimo. Para ele, a bajulação, aquelas palavras falsas que saem da boca de um adulador, não são nada mais do que lixo verbal. A punição, de novo, é a forma física da natureza do pecado. É nojento? Sim, mas é brilhante.
Então, aqui a gente chega num ponto crucial. Para Dante, os piores pecados não são os da carne, tipo a gula ou a luxúria. Não, os piores pecados são os da mente. A fraude, que usa a inteligência para enganar, e o pior de todos, a traição, que quebra o laço mais sagrado que existe, a confiança. É por isso que os últimos círculos são reservados para os corruptos, para os falsários e, no fundo do poço, para os traidores. E no centro congelado do inferno não tem fogo, tem gelo. Lúcifer, o anjo caído, o traidor original, tá preso até a cintura num lago congelado. E com suas 3 bocas, ele fica mastigando para sempre Judas, Brutus e Cássio, os maiores traidores da história religiosa e civil. A lição de Dante aqui é profunda. O oposto do paraíso, o oposto do amor, não é o ódio que queima, é a ausência total de calor, é a frieza absoluta da traição. O mal supremo é um coração congelado. Ufa! Depois de atravessar o centro da Terra, Dante e Virgílio finalmente saem do outro lado do mundo. E o clima muda, da água para o vinho. A gente sai da escuridão, do desespero e vê a luz da esperança. Bem-vindos ao Purgatório, que é tipo uma academia de ginástica para a alma. Se o inferno era sobre as consequências eternas, o purgatório é sobre o processo de cura. As almas aqui estão sofrendo sim, mas com um propósito. Elas estão trabalhando para se purificar. O orgulhoso carrega uma pedra pesada nas costas para prender a humildade. O invejoso tem os olhos costurados porque em vida olhou com maldade para o sucesso dos outros. Cada castigo é, na verdade, uma terapia. Isso é fundamental. O purgatório é o reino da transformação. É onde você reconhece suas falhas, não para se condenar, mas para se libertar delas. É a parte da jornada onde o trabalho duro acontece, sabe? O esforço consciente que leva ao crescimento. É basicamente uma representação da nossa luta diária para sermos pessoas melhores. E depois de toda essa malhação da alma, vem a recompensa. Mas o paraíso de Dante não é um resort com anjinhos tocando harpa, não. É uma viagem intelectual e espiritual de cair o queixo. Uma jornada através do próprio cosmos. Lá no topo do purgatório, Virgílio, a razão humana, se despede. Ele cumpriu sua missão, nos guiou pela análise dos nossos erros. Mas para entrar no paraíso, na dimensão do divino, a razão sozinha não dá conta. E aqui tem uma virada de chave. Entra em cena Beatriz, o amor da vida de Dante, que aqui simboliza o amor divino, a fé, a revelação. A lição é: a razão te leva até a porta, mas é o amor que te faz atravessá-la. E o paraíso é essa subida pelas esferas celestes, pelos planetas. Cada planeta é um nível de felicidade e corresponde a uma virtude. No céu de Júpiter, por exemplo, ele encontra os governantes justos. No Sol, os grandes sábios. Não é um lugar de descanso, de ficar de pernas para o ar. É um lugar de entendimento, de uma alegria que vem de estar cada vez mais perto da fonte de tudo. E no fim de toda a viagem, além do tempo e do espaço, está o Empírio, a morada de Deus. E aqui, até as palavras de Dante começam a falhar. É pura luz, puro amor, puro intelecto. É o fim da jornada, a união total com o divino. Não é um lugar no mapa, é um estado de consciência. E aí, no último verso de toda a obra, a ficha finalmente cai para Dante. Ele entende qual é a força que move o universo inteiro, do giro dos planetas até o desejo da nossa alma. Não é uma força mecânica, não é o acaso, é o amor. O amor que move o Sol e as outras estrelas. É uma das conclusões mais bonitas e poderosas de toda a literatura mundial. Certo, fizemos essa viagem épica, voltamos 700 anos no tempo. Mas e aí? O que a gente faz com isso hoje? Como esse mapa antigo nos ajuda a navegar no nosso mundo? É aqui que a comédia deixa de ser só do Dante e passa a ser a nossa comédia, a nossa jornada. A analogia é muito direta. A selva escura de Dante pode ser aquela crise de propósito, aquele burnout. O seu Virgílio pode ser um terapeuta, um livro que te dê um estalo, um mentor. O inferno é ter a coragem de olhar para os nossos piores hábitos, para a nossa autossabotagem. O purgatório é o trabalho diário para mudar isso. E a Beatriz é o seu propósito, sua paixão, aquilo que te move. E o paraíso é aquele estado de alinhamento, de paz interior. A estrutura da jornada é a mesma. Então, que tal a gente levar isso para a prática? Um microexperimento. Passo 1. Identifique sua selva escura pessoal. Seja honesto, qual área da vida está mais confusa agora? Carreira? Saúde? Relacionamentos? Passo 2.
Encare um demônio seu. Qual hábito, qual padrão está te mantendo nesse lugar? Preguiça, raiva e passo 3, defina um passo no purgatório. Uma pequena ação, uma coisinha que você pode fazer essa semana para começar a escalar essa montanha. A Divina Comédia, no fim das contas, não é só um livro. É um manual de instruções para a alma. Ela nos lembra que toda grande jornada de transformação começa com a coragem de admitir que a gente está perdido, de aceitar um guia e de enfrentar nossos próprios infernos para finalmente encontrar o amor que move as estrelas. A pergunta que fica no ar é: qual é a sua selva escura hoje? E qual o primeiro demônio que você precisa encarar? Deixa sua reflexão aqui nos comentários, a gente se vê na próxima.